tarde, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma lição de nossa escola bíblica dominical. Estamos na sala dos juvenis, os nossos queridos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. Estamos estudando a respeito de Jesus e o reino de Deus e grandes lições temos aprendido. Hoje nós estamos indo para a nossa lição de número 12. E desde já convido você a se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, clique aí no botãozinho vermelho que tem inscrever-se. Também clique aí no sininho para que você receba todas as notificações. O nosso canal da Escola Bíblica Dominical existem aulas que abrangem aí uma grande faixa etária. E assim você com certeza vai poder colocar seu filho, mesmo que seja da classe dos juniores, até um adulto, vai poder acompanhar aulas edificantes para o reino de Deus. Também compartilhe esta aula e este vídeo e assim ajude a propagar o evangelho, as escrituras, os ensinamentos da palavra de Deus. A nossa lição de número 11, ela é intitulada como um chamado para ser discípulo. Só que nós temos também as perguntinhas que ficaram para a reflexão da semana passada. E as perguntinhas são essas da nossa lição da semana passada. Espero que você tenha refletido aí juntamente com a sua família a respeito dessas perguntas, né? A lição da semana passada era a ética do reino de Deus. E nós deixamos aí para sua reflexão, para a nossa reflexão, 5 perguntas. Eu vou ler a pergunta e em seguida já irei ler a resposta para que você possa ver se você acertou, né? Se você foi no caminho ou no rumo aí. Se não, volta, assista a nossa aula novamente, estude na lição se você tiver a revista e assim temos certeza que você será grandemente edificado. A primeira pergunta é: por que afirmamos que a ética do reino é diferente da ética do mundo? Por que será que a ética do reino de Deus é diferente da ética do mundo? A resposta: a ética do reino tem base no amor e na comunhão com Deus. A ética do mundo tem sua base no individualismo. Ou seja, as pessoas pensam em si e daí elas partem para agir. No reino de Deus, Cristo ele pensa em todos, ele pensa no amor, no coletivo e ele age de acordo com o amor. Segundo, aponte uma percepção acerca da ética do reino. Ou seja, alguma coisa que você percebe que tem a ver com a ética do reino. A resposta aqui da lição é o fato de precisarmos viver uma transformação a partir do interior do homem, pois todos os sentimentos e mudanças começam no coração. Uma coisa natural de quem é eticamente correto no reino de Deus é que essa transformação vem de dentro para fora. Às vezes uma pessoa ela não é tão ética em sua vida, mas quando ela tem um encontro com Cristo e ela passa a fazer parte do reino de Deus, aí ela começa a ser transformada de dentro para fora, nunca de fora para dentro, tá? Às vezes as pessoas invertem as coisas. Existem pensamentos por aí que a pessoa tem que aceitar Jesus e já tem que ser exatamente como deve ser sempre. Esquece que o processo da regeneração quem faz é o Espírito Santo e ele vai fazendo aos poucos e vai trabalhando e daqui a pouco a pessoa sim já está sendo alguém com todas as características necessárias e possíveis de uma verdadeira adoradora, de um verdadeiro adorador de Deus. Quem é o bem-aventurado aos olhos da sociedade? Para a sociedade, quem é a pessoa bem-aventurada? É o que possui dinheiro, é o que possui saúde, beleza e que acredita no seu potencial. Esse, para a sociedade, é a pessoa bem-aventurada, né? E a última pergunta 5 é: como o bem-aventurado do reino de Deus deve viver em sociedade? Como você, que é um bem-aventurado, que é feliz, né? A palavra bem-aventurança tem a ver com felicidade. Como que você tem que viver na sociedade? Ou seja, no local onde você vive, com as pessoas nas quais você convive. Viver segundo o exemplo de Cristo em todas as coisas. Então, são essas as respostas. Espero que isso tenha abençoado a sua vida e que você possa pôr em prática o que aqui está. Então, vamos caminhando. Vamos caminhando aqui e vamos agora para a nossa lição de número 12, que tem como título Um Chamado para Ser Discípulo. O título de nossa lição é esse: Um Chamado para Ser Discípulo. E o nosso texto áureo se encontra em João capítulo 15 e versículo 5, que diz da seguinte maneira: João, vamos aqui nas escrituras, capítulo de número 5, capítulo de número 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas.
Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro também de João, capítulo 15, também do versículo 1 até o versículo 12, que diz da seguinte maneira: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não estiver em Cristo, você não frutificará. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o nosso texto áureo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Esse versículo é lindo. Olha só o que o próprio Jesus está falando. E nesse momento, sinta-se abraçado por esse Jesus. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o que Jesus tem dito? Que Ele te ama, que a palavra dele tem que estar e deve estar em teu coração. E versículo 12, último: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, nós estamos diante de um texto bíblico riquíssimo, magnífico, do qual saiu da própria boca do Salvador. E nós estamos nesta lição estudando justamente isso, é ser discípulo deste Salvador. Ser discípulo é algo sublime. Nossas atitudes e ações, quando somos discípulos, elas revelam que temos algo de diferente. Sabe, quando nós somos discípulos, as nossas atitudes, o nosso agir, as nossas ações sempre demonstram que somos servos de Deus. Ser discípulo é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. E para que a nossa cristandade, a nossa vida cristã seja de fato saudável e verdadeira, nós precisamos estar ligado onde? Na videira verdadeira. Nós lemos aqui que se a videira não estiver ali, ó, se o ramo, se o galho não estiver de fato colado em sua árvore, na videira, esse galho irá secar, não irá frutificar, e ele será cortado e lançado fora, e irão queimar esse galho. Então precisamos estar colados, precisamos estar grudados, agarrados junto de Jesus. É isso que nós precisamos fazer para que a nossa vida continue sendo uma vida de discípulo verdadeiro de Cristo, de seguidor verdadeiro de Cristo. Mas aí você pode me perguntar, mas irmão Marcelo, me fale o que é discípulo. O que a palavra discípulo é em si? Então, um significado mais abrangente e mais simples e direto de discípulo é aluno. Ou seja, discípulo é aquele que recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. E essa outra pessoa que está passando instruções para ela é um mestre. E o que nós somos no reino de Deus? Pessoas que aprendem aos pés do mestre amado, de Jesus. Jesus é o bom mestre, Jesus é o Salvador, e Ele é o nosso grandiosíssimo mestre, professor, ensinador, Senhor de nossas vidas, e acima de tudo,
Ele é o nosso Salvador, a quem nós devemos toda a nossa vida e todo o nosso amor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Mestre amado. E quando nós somos discípulos, que somos pessoas parecidas com Cristo e aprendemos de Cristo, a primeira coisa que entra em nosso coração é que, assim como nós somos seguidores de Cristo, nós também queremos fazer novos seguidores. Porque Cristo nos instrui, Ele nos ensina a criar novos seguidores, nos ensina a sermos discipuladores, ou seja, propagadores das boas novas, nas quais conquista pessoas pelo Evangelho de Cristo, e essas são convencidas pelo Espírito Santo e aceitam Jesus e passam a ser discípulos também. Ou seja, nós também temos que ser discipuladores. Mateus capítulo 28, versículo 19, fala o seguinte, isso o próprio Jesus falando: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso é o que o próprio Salvador, Jesus Cristo, Ele mandou para que seus discípulos fizessem, para fazer discípulos de todas as nações. Talvez você esteja dizendo aí, irmão Marcelo, mas eu nunca nem vou sair daqui da cidade em que eu moro, eu nunca nem fui na capital do meu estado. E talvez você pense assim, como é que eu vou em todo mundo fazer discípulo? Quando ele fala todo mundo, ele está falando que você precisa começar fazendo discípulos daqueles que estão do teu lado, daqueles que estão na tua volta, os teus amigos, o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, de faculdade, seja lá de onde for. É esse daí, é todo mundo que precisa ser discípulo e precisa receber o anúncio da palavra de Deus, precisa ser discipulado, ou seja, ensinado acerca das coisas de Cristo. Ensinado acerca das coisas de Cristo. Cristo, ele nos deixou o seu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de ensinador. Jesus, ele é o perfeito exemplo de ensinador e de discipulador. Jesus, ele foi e é o maior ganhador de almas que existe, e é isso que Jesus está propondo para nós, que eu e você precisamos ser ganhadores de almas. Eu e você precisamos ser discípulos de Cristo que produzem novos discípulos. É isso que precisamos fazer. Se somos discípulos, precisamos produzir novos discípulos, porque isso o próprio Jesus mandou em Mateus 28 e 19. E o que é bastante interessante, João capítulo 15, versículo 7 que nós lemos, diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós temos aqui um versículo magnífico, um versículo no qual o próprio Jesus está falando que tudo aquilo que um discípulo pedir será dado. Ou seja, Jesus aqui ele está no reino, ele está falando num reino espiritual. Ele está falando para os seus discípulos que têm a mente de Cristo. Quando eu e você somos discípulos de Jesus, a nossa mente agora tem que ser a mente de Cristo. O meu pensamento tem que ser os pensamentos de Cristo. Sabe quais são os pensamentos de Cristo? O amor verdadeiro, o amor ao próximo. Este é o pensamento de Cristo. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, fala o seguinte: mas nós temos a mente de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja que estava lá em Corinto, na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo estava falando para os discípulos de Jesus, para ele como discípulo também, os discípulos que havia naquela igreja. Os discípulos são todos aqueles de fato convertidos e que vivem de acordo com a palavra de Deus. Ele estava falando: se você é discípulo de Jesus, você tem a mente de Cristo, e tudo que você quiser, Ele vai dar. Sabe por quê? Porque tudo que um discípulo quer é agradar o seu mestre. Então tudo que você quer é agradar Jesus. Então como você quer agradar Jesus, você quer o bem para o seu próximo, e isso será concedido, que você agrade a Jesus cada dia mais. Isso é magnífico. Isso é incrível. Isto é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é algo que está aberto a todos. Temos
o ponto 2 da nossa lição que fala um chamado para cada um de nós. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele distribui os dons para cada um como quer, individualmente. Com isso nós entendemos que esses dons são entregues aos discípulos de Jesus. Só que aí nós estamos falando de dons. Mas agora, o chamado a ser discípulo é o chamado à salvação. A Bíblia fala lá, esse texto nós já lemos ele inúmeras vezes durante esse trimestre. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então o chamado ao discipulado ele é universal e ele é também individual para todo aquele. Todo, está falando aqui, aquele. Então aquele agora já individualizou. Já disse assim, ó, você aí, cada um de vocês, cada um de nós, que ouvirmos o chamado de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos discípulos. O chamado para ser discípulo é para todos. Não existe cristão sem ser discípulo. Não pode existir um cristão sem ser discípulo, porque se não for discípulo, ele não é cristão. Não tem como não ser seguidor de Cristo sendo cristão, sendo que um cristão é um seguidor de Cristo. Você entendeu? Então ser discípulo está entranhado no coração, na vida de quem aceitou Jesus. Porque ter a mente de Cristo é fazer o que Cristo quer. É ter a palavra de Deus em nosso coração e viver cumprindo ela. Sabe? Isso não nos isenta do pecado, mas nos isenta de ter uma vida de práticas pecaminosas. É diferente o homem ser pecador e é diferente o homem ser um pecador remido, que é uma pessoa que não vive agora em função do pecado. O mundo aí fora vive em função do pecado. Nós vivemos em função de Cristo porque temos a mente de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que um discípulo faz deve ser para a glória de Deus. E se eu e se você somos de fato discípulos de Jesus, todas as nossas ações, atitudes, vontades, elas devem ser para a glória de Deus. Pode até passar um pensamento ruim na tua cabeça, mas você não pode executar, porque você sabe que aquilo não vai glorificar a Deus. Agora, tudo que você pensar, tudo que vir às tuas mãos e que você sabe que glorifica a Deus, e as coisas que você sabe que se forem feitas também irão glorificar a Deus, essas coisas devem ser feitas. Então você deve comer, você deve dormir, você deve trabalhar, você deve cumprimentar as pessoas, você deve caminhar para a glória de Deus. A vida de um discípulo é uma vida que transpira Jesus. Um discípulo de Jesus é uma vida que transpira Cristo. Você tem Cristo em toda a tua vida, em todo o teu ser, em todo o teu corpo. Não tem como ter uma vida diferente se você é um discípulo de Jesus. Porque tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Então antes de você fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, veja se essa sua decisão está glorificando a Deus, está agradando a Deus. Quem sabe você esteja pensando em tomar decisões que não vão agradar a Deus. Talvez porque você está querendo se vingar de alguém, você está querendo dar um troco a alguém, você está querendo fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus. Sabe, se isso não vai glorificar a Deus, e de fato não vai, não faça. Tudo que você for fazer, faça para agradar a Deus. Deus seja louvado. O nosso ponto 3 da nossa lição fala um chamado, uma vara ligada à videira. O ponto 2 foi um chamado para cada um de nós. Nós estamos agora indo para o ponto 3, que fala a respeito de uma vara ligada à videira. Uma vara ligada à videira. O nosso texto áureo, ele fala justamente isso. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, você já viu um galho de árvore, um galho de pau? Se ele não estiver ligado na árvore,
ele começa a secar, ele murcha. Para que serve um negócio desse? Vira lenha, vira combustível, vão queimar isso. Vão transformar em carvão e já não vai mais existir. Um galho seco que sair de sua árvore, ele não serve mais para nada. E se ele cair no meio do caminho, ainda ele serve só para atrapalhar. Ainda serve de tropeço para os que estão caminhando. Uma vara seca que não está ligada na videira, que não está ligada ali de fato na árvore principal, que a videira verdadeira é Jesus, ele só serve para atrapalhar. E isso existe nas nossas igrejas. Existem galhos secos que estão aí para atrapalhar a vida de quem está de pé caminhando. Mas toma cuidado, galho seco, porque você pode ser incendiado. Mas se você é um galho seco, ainda você pode ser enxertado. A videira verdadeira e voltar a dar frutos. Não pense que tudo está perdido. Se não é opção a sua situação de galho seco, nem tudo está perdido para você. Você pode ser enxertado à videira verdadeira. Mas se você não quiser ser enxertado à videira verdadeira, cuidado, que galho seco será lançado no fogo e só vai queimar. Só vai servir para virar cinzas. Não queira que isso seja com você. Então nós estamos agora, somos galhos que estamos ligados na videira e somos frutíferos. Sabe por quê? O próprio Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Um galho sem a sua planta principal, sem a sua árvore, ela não é nada. Sem a planta principal, ela não é nada. Ela não pode fazer nada, ela não pode frutificar. Você só frutifica no reino de Deus se você estiver de fato ligado em Jesus. Tem muita gente que não consegue frutificar no reino de Deus, sabe por quê? Porque os interesses não são agradar o reino, sabe? O que nós lemos anteriormente, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Sabe esse versículo? Tem gente que não vive ele na igreja, quer fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, para agradar o homem ou para parecer melhor do que o outro, melhor do que o seu próximo. Isso não irá frutificar em sua vida. Você tem que fazer para a glória de Deus, para agradar a Deus e não agradar o homem, não para você ser exaltado, mas para que o nome de Jesus seja exaltado e você de fato venha ser um discípulo, uma discípula de Cristo verdadeiro. Então seja uma vara ligada à videira. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E se você não está ligado, você ainda pode ser enxertado em Jesus, colado. E Ele te chamou, está te chamando. A mensagem de Cristo é para todos. E para finalizarmos, temos o texto de João, capítulo 13, versículo 34. João 13, 34 diz da seguinte maneira: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós vos ameis. Então, irmãos, para finalizarmos a nossa lição, o nosso ponto de número 4 fala o seguinte: produzir frutos de amor. Produzir frutos de amor. E para isso vamos ler o texto de João 13 e 34, que diz da seguinte maneira: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O mandamento do maior mestre que nós como discípulos temos, de Jesus, o maior mandamento que nós temos é este: que nós devemos amar, em primeiro lugar, a Deus e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu e você somos discípulos de Cristo, se nós somos de fato discípulos de Cristo, precisamos amar uns aos outros. Esse é o verdadeiro papel do discípulo, é amar. E quando o discípulo de fato ama o seu próximo, ele vai querer transformar o seu próximo em um discípulo para que receba também e sinta também o amor de Deus, o amor do Mestre. E esse também se torne um novo discípulo. E esse novo discípulo chama um novo discípulo. E assim o reino de Deus é propagado. O reino de Deus é propagado e todos são
assim salvos na glória e na graça de Deus. Você observa, você consegue perceber que tudo envolve o amor? O amor de Deus, ele está em tudo. Então, meu irmão, que você continue na sua caminhada como discípulo de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanhou até aqui, continue buscando a Cristo. Continue sendo discípulo de Jesus. Eu tenho certeza que se você for discípulo de Jesus, a mente de Cristo que você busca e tem como objetivo, ela estará em teu coração e você será um discipulador e a tua vida será uma vida para a glória de Deus. Antes de finalizarmos essa lição, temos aqui as perguntinhas para a próxima lição, para que você venha refletir, né, e responder, refletir durante a semana juntamente aí com a sua família, com as pessoas que estão próximas a você, você também individual, caso esteja em uma condição que não dê para compartilhar isso. Então, a primeira pergunta da nossa lição de hoje é: o que é ser discipulador? O que é ser discipulador? Falamos muito nisso, hein? Essa tá fácil. Segunda pergunta: o que é ser discípulo? O que é ser um discípulo? 3. Qual deve ser a meta de alguém que deseja seguir a Cristo? Qual o maior objetivo de alguém que quer seguir a Cristo? Essa daqui, a lição, ela dá uma resposta, mas existem outras respostas possíveis. 4. O que Jesus ensinou ao falar da videira e os ramos? O que Jesus ensinou nisso? E 5. O que acontece a partir dos frutos de um cristão? O que acontece a partir dos frutos de um cristão? Então espero que Cristo, ele te instrua e que você esteja de coração aberto para receber de Cristo estas instruções, os ensinamentos de Jesus. Que Deus te abençoe, que a tua semana esteja repleta de bênção de Deus e que você cada dia mais venha se tornar um discípulo e um discipulador para o reino de Deus. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.